Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo falando sobre a arte no corpo, né? A nossa apostila ela é bem rica de informações, mas eu quero fazer uma parte sobre algumas informações que eu acho necessárias a título de curiosidade, conhecimento, né? Lembrando que falar do corpo humano na arte é algo assim, ficaríamos aqui o dia inteiro e não ia terminar. E como que a gente pode começar isso? Falando que uma das primeiras representações do corpo humano na arte que nós temos, né, conhecimento, é a escultura de Vênus, né? Lá no período paleolítico. É uma pequena escultura tida como uma representação humana, mas de proporções totalmente irreal, né? Da anatomia feminina. Aqui no nosso livro, quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês, que eu acho que nós temos uma foto dela. Calma aí, gente. Deixa eu pegar aqui. É isso mesmo, ó. Na página 109, ó, tem a figura de Vênus. As suas formas, né, levam a crer que trata-se de um autorretrato, sem dúvida nenhuma, seguindo assim a maneira que as mulheres pré-históricas enxergavam seus corpos, porque nessa época não existia espelhos, né? E estudar isso nos leva a entender a sua influência de como expressamos a nossa imagem agora nessa era moderna, né, em que vivemos. Gente, da mesma maneira que as Vênus, né, do Paleolítico seguem certas regras, convenções artísticas, outras obras posteriores apresentavam características parecidas, né? Os egípcios, por exemplo, possuíam um rigoroso padrão estético, né? Suas representações eram feitas sempre a partir de um ângulo mais característico, modo que o rosto, né, era representado de perfil, com apenas um olho, assim como visto frontalmente na lateral, né, do rosto. Eram figuras com uma soberba, mas sempre de lado. Já a metade superior do corpo era sempre traduzida assim, de frente, com os pés, né, de perfil, contornava o dedão como se possuísse dois pés esquerdos, né? A gente vai mostrar em aula, eu vou mostrar bastante coisa para vocês em relação a isso. Outros períodos também, gente, possuíam uma particularidade, né, entre as suas representações. A pintura gótica, por exemplo, o corpo humano existe apenas para contar alguma narrativa bíblica, né? Não existindo nenhuma preocupação com a fidelidade do real, né? Era a verdade nua e crua. Já no período renascentista, 1500 e pouco, com a influência greco-romano, tá? O greco-romano antigo, os estudos da perspectiva era muito grande, né? A principal característica era demarcada pela anatomia muito bem representada. Da Vinci mesmo, né, dessecava os corpos para poder conhecer melhor a anatomia humana e criar as suas artes. E parte disso vem de padrões artísticos gregos, né, que buscavam retratar a figura do ser humano com extrema complexidade, perfeição, enfim. Algo muito fácil de ser encontrado nas esculturas dessa época, né? A perfeição das obras de arte. Tem uma pintura renascentista chamada O Nascimento de Vênus, que eu tive o prazer de estar pertinho, assim, cara a cara, quando eu estive na Itália, que é a figura do corpo feminino nua, dentro de um quadro, né? E nele nota-se uma preocupação muito semelhante com a representação humana, algo bastante característico do Renascimento, e que passou a interferir o ideal corpo feminino, tanto na arte quanto na vida em sociedade, até os dias atuais.
influenciando, gente, principalmente os ideais de beleza feminino, né, que possuímos na nossa era moderna. O bonito é ser uma mulher alta, magra, de proporções assim, de dar inveja. Só que, no entanto, essas obras nunca representaram um espelho fiel da realidade, né? Felizmente, as rupturas são bastante comuns, podendo mudar o padrão, o estilo que, entre aspas, se diz que é o correto, e na arte a liberdade de ir e vir e criar é suprema, dentro de um contexto, é óbvio, né? A arte no corpo, gente, ela é conhecida também como body art, né? Mas a gente fala mais arte no corpo. É uma tendência artística moderna, né? Contemporânea. Ela surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e na Europa. Olha que legal. Ela tem como maior característica o uso do corpo como seu suporte e a sua intervenção, né? Para a realização de um trabalho artístico. Ela é considerada, sem dúvida alguma, uma intervenção artística contemporânea. Dessa maneira, gente, o corpo humano, seja o artista ou seja o modelo, ele passa a ser o quê? A tela, né? A tela de pintura, bem como o próprio comunicador de ideias, né? É um veículo importante que o artista vai explorar a obra viva do que ele quer criar. Para muitos estudiosos, o tema body art é uma vertente, né, da arte contemporânea. E teve um grande precursor, né, chamado Marcel Duchamp, que deu também um pontapé no dadaísmo, né? E ao questionar os limites do conceito e o modo de se fazer arte, dando início a uma grande reflexão, a arte conceitual, né? Com a relação do sujeito e o mundo. Então, dessa forma, esses artistas contemporâneos acabaram ultrapassando os limites da tela. Além disso, né? E do conceito da arte, ao propor uma nova forma de expressão artística das tradicionais pinturas e esculturas. Gente, isso deu tanto pano para manga no decorrer dos anos, séculos, porque onde já se viu, né? E a arte no corpo, ela tem algumas características, né? Que é uma das, né? O corpo humano como suporte para esses experimentos artísticos. A relação entre vida e a arte, mas no sentido assim, a vida cotidiana, né, o seu dia a dia. Arte como forma de protesto e um choque do público, né, ao prestigiar e tentar entender o seu significado. Uso de grandes performances dentro da videoarte também e as grandes instalações. Os temas, gente, eles são livres de preconceito dentro desse tipo de arte. Cultura do corpo, sexualidade, nudez, etc, né? Porém, não sou muito a favor de que tudo pode, né? Eu acho que o artista ele tem que ter um propósito de se criar uma body art, não simplesmente mostrar o nu e usar o seu corpo como uma tela. Qual é o propósito? Qual é o público que você quer atingir? Qual é o seu protesto? Né? Porque a arte engajada, ela é sensacional. Minutinho que meu cenário tá caindo, eu vou dar uma arrumadinha nele aqui pra gente continuar. Que coisa, né? Coisas dos making of. Vamos continuar fazendo do mesmo jeito. Não vou parar o vídeo por conta do meu cenário cair. Se cair de novo, eu tiro ele. Então, tomar muito cuidado com esse tudo pode dentro da arte. Por mais que o artista saiba o que ele está fazendo, temos um público de vários estilos de pensamento, vários propósitos na vida,
vários entendimentos, várias classes sociais, etc, etc, etc. Então, temos que tomar muito cuidado com o que se é feito na body art, tá? Se pensarmos na arte de pintar o corpo, podemos constatar o quê? Que é um processo tão antigo quanto a cultura toda, né? De forma que a sociedade primitiva era comum utilizar tintas para cobrir o corpo, com sinais e tal. Muitas vezes ultrapassavam a questão da beleza, de se adornar. E sim, porque eles tinham, às vezes, alguns casos da hierarquia, de se utilizar aquela pintura, festividades, passagens de ciclo e por aí vai. E foi dessa forma que a arte do corpo, né, ou a body art, surgiu primeiramente como um ritual religioso ou uma marca cultural para determinada pessoa ou grupo e mais tarde como forma artística, né, propriamente dita. Dessa maneira, gente, é importante notar que a arte no corpo passou diversas transformações até chegar no século XXI, como uma das tendências mais exploradas, que é a nossa tatuagem. Resumindo, antes ela surgia como uma necessidade de cultivar a crença, os rituais, explorar artisticamente a mais importante identidade humana. Então, quer dizer, tem muita coisa para se falar em relação à arte no corpo e nós vamos ver isso no decorrer das aulas. Ok? Grande beijo e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Agora eu vou arrumar meu cenário, senão vai ficar caindo toda hora. Tchau, tchau.